Você já pegou um jogo simples e quando percebeu já estava completamente viciado nele? Chico's Rebound é exatamente esse tipo de jogo. Ele pega uma ideia clássica de quebrar blocos e puzzle, e quando você vê, já passou algumas horas falando, só mais uma fase. Mas será que ele realmente vale a pena ou é só mais um joguinho bonitinho que você esquece rápido? Chico's Rebound foi lançado em 2026 pela Daikon Games para PC e Nintendo Switch. E quem sabe no futuro para outros consoles, fiquem de olho. Aqui você joga com o Chico, um esquilo que, junto com sua amiga abelha Beatrice, decide explorar uma misteriosa torre que surgiu na floresta. Em cada andar, Chico precisa liberar o caminho, entrando em salas e destruindo bloquinhos da melhor forma possível, coletando moedas e chaves para abrir novas portas e seguir avançando. Durante a jornada, Chico encontra criaturas que se tornam seus amigos e aliados, além de ajudar a desvendar os mistérios da torre. Existe também pequenas quests que liberam novos caminhos e expande ainda mais a história desse lugar misterioso, além de trazer algumas fases secretas e bônus. Para quem curte jogos de block breaking, pode esperar uma experiência bem agradável e também desafiadora. A torre conta com 6 níveis, cada um com 10 fases divididas em 2 partes e mais alguns segredinhos por aí. A cada fase, você precisa encontrar a melhor forma de avançar, com novas coisas surgindo a cada andar, além de aprender mecânicas diferentes, usar novos poderes e superar obstáculos cada vez mais complexos. As primeiras fases contam com um tutorial onde a Beatriz ajuda explicando como joga e mostrando as mecânicas necessárias para alcançar a melhor pontuação. A dificuldade não é punitiva nem desbalanceada, muito pelo contrário. É um jogo tranquilo, que vai te desafiando aos poucos. O Game Over serve apenas para reiniciar a fase caso você perca a bola 3 vezes, o que deixa tudo mais leve, já que você não perde o progresso do jogo. E claro, cada nível traz um boss que exige que você use tudo o que você aprendeu até ali. Cada chave tem sua própria mecânica, o que deixa os confrontos bem interessantes. Os poderes variam bastante de fase para fase. Por exemplo, o fogo serve para queimar vinhas e ativar barris explosivos. A água faz crescer vegetações. O poder do fantasma permite interagir com blocos especiais, além de mecânicas como cogumelos que precisam ser destruídos ao acertar blocos da mesma cor, entre outras variações. E vou te falar, é muito satisfatório acertar os blocos, montar estratégias para quebrar o máximo possível e, principalmente, manter a bolinha em movimento o maior tempo possível sem deixar cair, pois isso garante combos e deixa a gameplay ainda mais complexa. O jogo traz uma boa variedade de desafios, mas é uma experiência relativamente curta. O jogo dura aí entre umas 4 a 6 horas, dependendo do seu desempenho e dedicação. Ainda assim, pode render mais tempo caso você queira completar tudo ou simplesmente curtir mais a gameplay. É aquele tipo de jogo que você volta depois de um tempo quando bate a vontade de jogar algo do gênero. É um jogo casual, mas que exige um certo foco para não perder a bolinha e completar as fases com as melhores pontuações, além de prestar atenção ao coletar sementes, que funciona como moedas no jogo. E essas moedas podem ser trocadas na lojinha do patinho por skins de bola e também de placar. Visualmente, o jogo aposta em um estilo de gráfico de 16 bits, trazendo um visual colorido, fofo e muito agradável. Acho que vocês já perceberam que eu tenho uma quedinha pra esse tipo de jogo, né? Bem fofinho e tal. Eu acabo sempre trazendo algo assim pro canal, não é? A trilha sonora acompanha bem essa proposta. É divertida, leve e gostosinha de ouvir enquanto você joga. Além disso, o jogo conta com a tradução em português de Portugal. Então, se você notar alguma palavra diferente do habitual, bem, já sabe o motivo. E você pode jogar tanto no teclado quanto no controle. Mas sendo bem sincero, eu prefiro no controle. No teclado, é muito mais fácil de você se embolar nos comandos, enquanto no controle tem uma precisão maior e o tempo de reação acaba sendo bem melhores. Então, se você não tiver um controle para PC, pode sentir um pouquinho mais de dificuldade na hora de jogar. E como sempre, eu gosto de comentar, este é um bom jogo para crianças também. Então, se você tem um filho ou quer algo para jogar com alguém mais novo, pode ir tranquilo em Chico's Rebound. Eles provavelmente vão se divertir e se sentirem bem desafiados durante as fases. As conquistas são interessantes e no geral fáceis de fazer, apesar de que algumas exigem um pouquinho mais de dedicação. Então, se você é que nem eu, que adora platinar jogos, esse jogo aqui é uma ótima opção. No geral, eu me diverti bastante jogando esse jogo. Foi bem interessante fazer os desafios ali das fases, pegar todas essas moedinhas, afinal você vai precisar de todas elas para continuar passando de fase, e descobrindo mais sobre a história, que você já vai percebendo mais ou menos o que se trata, ao analisar bem onde você está. No fim, ele é um jogo leve, porém desafiador, divertido e cumpre muito bem a proposta dele. Se você gosta de jogos de quebrar blocos e também de alguns quebra-cabeças ali no meio, além de uma historinha interessante, acho que vale a pena dar uma chance para Chico's Rebound. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like para ajudar o canal, se inscreve para não perder os próximos conteúdos e me conta aqui nos comentários. Você já jogou algum jogo simples que acabou te fazendo viciar sem você perceber?
E se não souber o que comentar, pode mandar um emoji de esquilo ou abelha que eu vou saber que você chegou até o final. E aproveite para dar uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!